Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Dolanei França e trabalharei com vocês neste módulo 4 do curso Técnico em Meio Ambiente, a disciplina Gestão de Resíduos Sólidos. Peço então que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. A disciplina então será estruturada em 4 videoaulas e vai ter um fórum Tira Dúvidas para cada uma delas. No nosso espaço de interação virtual, tem um fórum de discussão para que possam participar, compartilhando e construindo novos conhecimentos. A nossa aula de hoje se refere à primeira unidade, que trata da sociedade moderna e seu sistema de produção. Trouxemos para vocês 2 frases para reflexão durante o desenvolvimento da nossa disciplina. Vamos pensar sobre as mensagens que as mesmas nos trazem? Um dos maiores problemas do lixo é que grande parte das pessoas pensam que basta jogar o lixo na lata e o problema da sujeira vai estar resolvido. Nada disso, o problema só começa aí. Vamos às frases então. O lixo é um material mal amado. Todos desejam dele se livrar. E o que é pior, o lixo é inevitável. Não se consegue parar de produzi-lo. Todos os dias o lixo incorrigível sai de casa, é embuçado, vai para a rua e fica postado na calçada. Isso é de Calderone, do trabalho de Os Bilhões Perdidos no Lixo. Outra frase para a nossa reflexão durante o desenvolvimento da disciplina. Ninguém se pergunta para onde os lixeiros levam seus carregamentos. Para fora da cidade, sem dúvida. Mas todos os anos a cidade se expande e os depósitos de lixo devem recuar para mais longe. Isso é uma frase do Ítalo Calvino no trabalho sobre as cidades contínuas. Vamos prosseguir então com o contexto da disciplina. As definições dadas aos resíduos sólidos urbanos ou ao lixo são várias. Na linguagem corrente, o termo resíduo sólido é praticamente sinônimo de lixo. Os dicionários de língua portuguesa, em geral, definem lixo como restos, escórias, rejeitos, sujeira, em suma, como aquilo que não tem ou já não tem valor e de que desejamos nos ver livres. A palavra lixo, derivada do termo latim lix, significa cinza. No dicionário, ela é definida como sujeira, imundície, coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartáveis pelas atividades humanas. A Organização Mundial de Saúde, então, define o lixo como qualquer coisa que seu proprietário não quer mais e que não possui valor comercial. Seguindo essa lógica, pode-se considerar que o resíduo de uma atividade pode ser utilizado como matéria-prima para outra e assim sucessivamente, de forma sistêmica e integrada. Após esse ciclo de utilizações, o material que não tiver nenhum consumidor em potencial será nomeado lixo. Então, o lixo é chamado de resíduos sólidos atualmente. São considerados, então, resíduos sólidos todos os tipos de materiais, substâncias ou objetos descartados, resultantes da natureza ou das atividades humanas. Muitos destes podem ser reaproveitados, reutilizados por nós ou voltar para as indústrias para se transformar em outras coisas. O que não se aproveita é chamado de rejeito. Apesar de serem conhecidos como os resíduos sólidos, essas substâncias podem ser semissólidas, líquidas ou gasosas. Muitos desses resíduos sólidos são compostos de materiais recicláveis e podem retornar à cadeia de produção, gerando renda para trabalhadores e lucro para empresas. Considerando então que vivemos na época do consumo desenfreado e da produção de mercadorias descartáveis, o volume crescente dos lixos produzidos é um problema com o que se debate toda a população, não só pelos custos de recolha e transporte, como também pela sua deposição, eliminação ou redução a dimensões que não perturbem o equilíbrio ecológico. Assim, a preocupação com a questão ambiental tornou o gerenciamento de resíduos sólidos um processo de extrema importância na preservação da qualidade da saúde e do meio ambiente. Por isso, passou a ser uma política no Brasil
mostrando para a sociedade aquilo que deve ser feito pelo governo, mas com a participação da população. Os povos que se sentem parte da natureza apresentam um comportamento mais prudente em relação ao meio ambiente e utilizam seus recursos com moderação. A concepção de um ser humano separado dos outros elementos da natureza talvez tenha sido o fato de maior relevância para o aumento dos problemas ambientais. E é neste contexto que propomos o estudo da disciplina, considerando o homem como parte da natureza e a necessidade do exercício diário do sentimento de pertencimento e cuidado. Quem então gera resíduos? Podemos observar que todo mundo gera resíduos sólidos nas suas atividades, sejam pessoas, governo, empresas, comércio. Então, todos somos responsáveis e devemos cumprir a lei que recomenda uma gestão integrada desses resíduos, adotando ações e comportamentos que contribuam para a preservação dos recursos naturais que a todos pertencem, buscando solucionar o problema de forma a considerar as dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, com controle social e sobre a premissa do desenvolvimento sustentável. A lei orienta para um consumo consciente. Entretanto, para além de fazer menos lixo, é importante reaproveitar parte dele. Os governos devem fazer planos para o manejo correto dos resíduos e a população deve conhecer e colaborar para que esses planos deem certo. As empresas, os comerciantes, os órgãos públicos, as escolas, enfim, todos devem planejar como destinar de forma correta os resíduos para que os espaços onde a gente vive sejam mais saudáveis e limpos. Vamos ver um pouco, então, sobre a história da humanidade e a evolução humana. A Terra é um sistema vivo que tem sua dinâmica evolutiva própria. Graças à sua evolução, ao longo de bilhões de anos, foi possível proporcionar condições para a existência de vida e hoje, sobre ela, a humanidade sobrevive e desenvolve suas relações. O homem retira da Terra tudo que é necessário para a manutenção da vida: água, alimentos, matéria-prima, ou seja, tudo que é necessário para o uso e consumo. Como consequência, é sobre a Terra que são depositados os resíduos, originados de todos esses processos. Esta problemática relativa tanto ao consumo e uso e consumo quanto aos descartes foi sensibilizando o homem até que no século XX percebeu-se a existência de uma crise ambiental que englobava os sistemas naturais, produtivo e econômico, escassez dos recursos naturais e a problemática da poluição. Colocava em risco a produção de bens e, desta forma, a geração do capital. Aí a humanidade passou a preocupar-se com o planeta onde vive, mas não foi por acaso. Fatos como o buraco na camada de ozônio, o aquecimento global da Terra, despertam a população mundial sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. Nesse despertar, a questão da geração e destinação final do lixo foi percebida, mas infelizmente até hoje não vem sendo encarada com a urgência necessária. A idade da Terra foi calculada pelo método absoluto e indica que o nosso planeta tem quase 5 bilhões de anos e está em constante mudança. A presença humana na natureza é considerada como um fator recente quando analisamos o tempo geológico da formação da Terra, aparecendo apenas no último milhão de anos, no período Pleistoceno, na Era Cenozoica. No que se refere à origem do ser humano, há mais dúvidas que certezas sobre uma origem precisa. A pesquisa relacionada à origem do homem é algo sempre recorrente no mundo científico. Dados de como e onde ele surgiu são alvos de uma ciência chamada de antropologia. Então, estima-se que a espécie humana tem se originado próximo à África, na África, e a partir daí tenha migrado para outras regiões. As pesquisas apontam que os hominídeos teriam dado origem ao homem moderno, o Homo sapiens, que surgiu há 12 mil anos atrás. À medida em que o homem evoluiu, passou a transformar o meio para suprir suas necessidades, pois no passado dependia totalmente das forças e manifestações produtivas da natureza, como a sucessão regular das estações, das chuvas, nas ocasiões propícias,
do crescimento das plantas, da reprodução dos animais, etc. A evolução histórica das questões ambientais repercute desde os tempos remotos, quando o homem desenvolveu um relacionamento direto como dependente dos recursos existentes na natureza, sua fonte de sobrevivência. Nos últimos 3 séculos, a humanidade atingiu um alto nível de desenvolvimento tecnológico e, por meio deste, tenta dominar a forma de produção e controlar as reservas naturais que podem levar o homem à extinção. Vamos ver, então, mais um pouquinho sobre a história da Terra. Vamos falar sobre os períodos pré-históricos. Então, agora vamos discorrer muito rapidamente sobre os períodos que marcam a evolução humana, a origem da humanidade e as primeiras formas de organização dos grupos humanos. Então, o exame dos instrumentos, vestígios deixados pelos ancestrais do homem permitiu aos cientistas dividirem a pré-história em períodos. Então, vamos ver aqui os períodos. O Paleolítico. O Paleolítico e o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, vamos ver o Paleolítico. O Paleolítico é o período mais longo e antigo da pré-história, quando surgiram os primeiros hominídeos. Os ancestrais humanos utilizavam instrumentos rudimentares feitos de pedra lascada. Em diferentes momentos, aprenderam a produzir e a utilizar o fogo. O fogo foi uma grande descoberta, representou um grande avanço para a espécie, pois permitiu o aquecimento durante o inverno, a defesa contra o ataque de animais e a preparação de alimentos. Retirava seu sustento da natureza, a subsistência era garantida pela coleta, pela caça, pesca. Os hominídeos viviam em bandos, moravam em abrigos naturais, como copa de árvores, tendas de pele de animais, cabanas feitas de galhos ou cavernas, nas quais deixaram importantes marcas, que são as pinturas rupestres, aos que auxiliam os cientistas a desvendar os primórdios da espécie humana. A vida, então, no Paleolítico era caracterizada pelo deslocamento constante de uma região a outra, que caracteriza o nomadismo, em que ocupavam territórios por períodos determinados, depois saía à busca de novos territórios mais favoráveis à caça e com melhores abrigos, conforme as estações do ano. Se mudavam para outras regiões e os seus lixos eram deixados sobre o meio ambiente, então logo decompostos pela ação do tempo. Alterações climáticas, ambientais, estimularam a intensa migração de animais e seres humanos que se espalharam por diversas regiões do globo. Essa onda migratória foi seguida por avanços tecnológicos, como a invenção do arco, da flecha, do arremessador de lanças e por maior familiaridade na utilização do fogo. Também teve início a domesticação de animais e o cultivo de plantas. Essa fase de profundas mudanças e progressos é chamada evolução neolítica ou agrícola. Ela marca o início do processo de sedentarização e o ingresso no neolítico. Vamos ver então no neolítico. O processo de sedentarização que aconteceu no neolítico de muitas populações está relacionado ao surgimento da agricultura. A prática da agricultura no neolítico, então, permitiu o cultivo de alimentos e não mais apenas a extração na natureza, fazendo com que ocorresse um grande crescimento populacional. Isso exigiu cada vez mais que os grupos humanos se fixassem no mesmo lugar para que o processo de cultivo e colheita pudesse ocorrer. Difundiu-se também nesse contexto a prática pastoril e o ser humano, então, passou a não ficar tão dependente da caça. Abandonou as cavernas, passou a viver em habitações como palafitas, cabanas de madeira ou de barro, tendas de couro, estabeleceu uma nova organização social, constituiu tribos unidas por laços familiares, aldeias e, mais tarde, cidades situadas em grandes áreas férteis às margens de grandes rios. No início do Neolítico, o homem utilizava a pedra polida para fabricar armas e ferramentas de trabalho, agora muito mais sofisticadas e resistentes. A garantia do alimento possibilitava uma margem maior de segurança e permitia que o homem se dedicasse a outras atividades que não fossem necessariamente ligadas à estrita sobrevivência, como a fabricação das tramas que levaram à criação dos tecidos,
a fabricação dos objetos de cerâmica que possibilitavam guardar e conservar os alimentos, a produção de ferramentas mais sofisticadas, como as de pedra polida, ou as mais delicadas, como as agulhas, os pequenos anzóis. Ele passou a usar madeira para construir moradias, canoas e instrumentos de defesa. E ainda no Neolítico, o homem também desenvolveu a noção de propriedade, nas quais prevalecia a propriedade coletiva dos meios de produção. Mas nós sabemos que mais tarde, esse tipo de propriedade foi substituída pela propriedade privada, incorporando-se a ideologia capitalista e individualista dos dias atuais. No final do Neolítico, então, denominado Idade dos Metais, como a gente pode ver, ou do bronze e do ferro, que é caracterizada pelo aumento da população e pelo uso de instrumentos de metal que determinaram o aparecimento de excedentes na produção agrícola. A partir daí, então, desenvolveram-se as trocas, a escrita, o artesanato, a divisão do trabalho, a propriedade privada e as classes sociais, dando origem às cidades e à civilização. O progresso técnico permitiu aumentar a produção agrícola e possibilitou o crescimento populacional. Nessa fase, grupos mais adiantados, tecnicamente, passaram a exercer domínio sobre outros, dando origem a sociedades cada vez mais complexas. A necessidade de se proteger contra ameaças externas e de produzir em grandes áreas ocupadas por várias aldeias ou grandes grupos familiares, deu início, então, à organização de estados, já no final do Neolítico. Daí a produção de lixo, consequentemente, em todo esse contexto de crescimento populacional, aumento populacional, foi aumentando mais ainda. E aí, só que nessa época não havia se constituído em um problema ambiental. Vamos ver, então, a evolução antrópica e o progresso tecnológico. Tudo, então, começou com uma revolução que perdura até hoje. Podemos perceber que, com a intensificação das atividades do homem, o ritmo das mudanças acelerou e a escalada do progresso técnico humano pode ser medida pelo poder de domínio e transformação da natureza. A evolução antrópica está associada ao desenvolvimento progressivo e tecnológico. O espaço como território de ação do indivíduo foi se transformando em propriedade privada e as riquezas naturais, que antes eram usufruto de todos, tornou-se símbolo de poder e opressão. Tudo começou, então, com essa revolução que perdura ainda hoje, a grande revolução industrial, iniciada no século XIX na Inglaterra, logo atingiu vários espaços pelo planeta, promovendo o crescimento econômico e as perspectivas de riqueza, com prosperidade, qualidade de vida, acompanhados de um grande uso de energia e de recursos naturais, provocando a degradação ambiental em demasia. Qual era, então, a relação homem-natureza e as consequências para o meio ambiente? Quanto custa tudo isso em recursos naturais? Embora a geração de resíduos oriundos das atividades humanas faça parte da própria história do homem, somente a partir da segunda metade do século XX, com os novos padrões de consumo da sociedade industrial, que isso vem crescendo em ritmo superior à capacidade de absorção pela natureza. Vamos observando, então, as figuras e pensando em quanto custa à natureza os produtos que o progresso científico e tecnológico diariamente coloca à nossa disposição. Aparelhos elétricos, eletrônicos, de informática, meios de transporte, vestuário, comida, ou seja, uma infinidade de produtos. Os problemas ambientais de ordem antrópica decorrem do uso do meio ambiente para obter os recursos necessários para produzir bens e serviços, proporcionando conforto ao ser humano. O que o homem acha que não serve mais é descartado no ambiente. O elevado índice de consumo e a consequente industrialização esgotam ao longo do tempo os recursos da terra, que levaram milhões de anos para se decompor. Para se compor, aliás. A sociedade consumista em que vivemos enfrenta a acelerada degradação dos recursos naturais, que compromete a qualidade de vida, principalmente das futuras gerações. E, por outro lado, leva a nossa sociedade a procurar modelos alternativos que harmonizem o desenvolvimento econômico com a indispensável proteção ambiental.
O aumento da escalada de produção de bens de consumo tem sido um importante fator que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade de resíduos. A contradição nas relações homem-natureza consiste principalmente nos problemas dos processos industriais criados pelo homem. Este processo é visto como gerador de desenvolvimento, de emprego, conhecimento e maior expectativa de vida. Porém, o homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele. Com todo esse processo industrial, com a era tecnológica, a humanidade conseguiu contaminar os recursos naturais dos quais depende destruir florestas e os habitats animais. Aliado a isso, o avanço tecnológico das últimas décadas, se por um lado possibilitou conquistas surpreendentes no campo das ciências, por outro, contribuiu para o aumento da diversidade de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade. É então o paradoxo do desenvolvimento científico e tecnológico, gerando conflitos com os quais se depara o homem pós-moderno diante dos graves problemas sanitários e ambientais advindos de sua própria criatividade. Entre esses situam-se aqueles criados pelo descarte inadequado de resíduos que criaram e ainda criam enormes passivos ambientais, colocando em risco os recursos naturais e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. A disposição inadequada desses resíduos, decorrentes da ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, cria condições ambientais potencialmente perigosas que modificam esses agentes e propiciam sua disseminação no ambiente, o que afeta, consequentemente, a saúde humana. Diante disso, políticas públicas têm sido discutidas e legislações elaboradas com vistas a garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação da saúde pública. Essas políticas fundamentam-se em concepções abrangentes, no sentido de se estabelecer interfaces entre a saúde pública e as questões ambientais. Vamos discutir, então, o contexto agora do capitalismo e consumo. Como mencionado anteriormente, isso aconteceu no início das transformações técnicas e econômicas que consagraram o progresso de produção capitalista, é conhecido como Revolução Industrial, aquela que até hoje a gente vem sentindo as consequências. O sistema e a ideologia capitalista, vivenciado pela maior parte dos países de hoje, inclusive o Brasil, tem como princípios mais marcantes a preservação e manutenção da propriedade privada e do consumo. Então, o consumo ganha força, criando para as comunidades e seus indivíduos necessidades sociais de posse que ilusoriamente garantem o pertencimento a uma classe social ou a um determinado modo de vida e suas vantagens em relação aos demais seres humanos. Este é o cenário de uma sociedade capitalista. Neste cenário, então, a propaganda ganha força, tem lugar garantido, porque ela tem como principal intenção persuadir o consumidor a comprar o produto, o serviço ou aderir a determinada ideia. Ela pode, então, a propaganda ter diferentes formatos e ser veiculada nos mais diferentes meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio ou internet, redes sociais. Assim, a prática do consumismo promove a aquisição de produtos, em geral, supérfluos, de maneira compulsiva, gerando até mesmo problemas financeiros para o consumidor, que desvia para comprar o supérfluo parte do dinheiro que realmente seria empregado para uma necessidade maior. Outro fator agravante é que, para garantir o eterno consumo, os fabricantes têm diminuído o tempo de vida útil de suas mercadorias, tornando-as descartáveis. Todos, então, podem perceber que há uma estreita relação entre os processos produtivos e os problemas causados pela geração, o acúmulo e o descarte de mercadorias usadas ou não aproveitáveis, ou seja, o lixo. Daí, então, a necessidade em buscar alternativas eficientes para a redução da quantidade produzida. Os cidadãos, então, também devem fazer e estar atentos
a sua parcela de responsabilidade. Vamos ver então a gestão dos resíduos sólidos como uma política pública. O meio ambiente tem sido tema de discussões no âmbito acadêmico e também na sociedade em geral. Foi neste contexto que vários encontros internacionais tiveram como ênfase o meio ambiente. Neste sentido, um dos problemas que tem merecido especial atenção é a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas. Atualmente, a geração dos resíduos é um grande desafio a ser enfrentado, sobretudo nos grandes centros urbanos. Além dos elevados volumes, o descarte inadequado desses resíduos pode ser capaz de colocar em risco, comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. A gestão dos resíduos sólidos no país, sua concepção, o equacionamento de geração, do armazenamento, da coleta até a disposição final, tem sido um constante desafio, colocado aos municípios e à sociedade. A Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A lei prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e ainda um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. A lei ainda institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual e municipal. A gestão integrada de resíduos deve propiciar a não geração, a minimização da geração e o reaproveitamento dos resíduos, a fim de evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública. A prevenção da geração de resíduos deve, então, ser considerada tanto no âmbito das indústrias, como também no âmbito de projetos e processos produtivos. Deve ser baseada na análise do ciclo de vida dos produtos e na produção limpa, para buscar o tão famoso e atual desenvolvimento sustentável. E aí eu pergunto a cada um de vocês, para terminar nossa aula de hoje, fica aí essas perguntas. E você se sente responsável pelo lixo que produz? Você sabe para onde é levado quando sai da sua porta? Você acha que a propaganda influencia o consumo? E você é consumista? Preocupa-se com o meio ambiente? Você sabe o que é desenvolvimento sustentável, que a gente fala tanto? Você já vem adotando atitudes e comportamentos que contribuem para uma sociedade sustentável? Vocês poderiam nos propor dicas de consumo consciente? Quais seriam? Ufa, né? Quantas perguntas! Vamos respondê-las? Deixe então sua contribuição no fórum de discussão. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.